temos por hábito, desde há cerca de 2 anos, irmos recolhendo aqui depoimentos de ex-presos políticos das várias cadeias da ditadura, e não apenas do Aljube. Por vezes, o denominador comum é o serem presos, e a vida prisional é o tema, e tem acontecido em muitos casos. De outras vezes, associa-se à vida prisional uma outra vida que tem a ver com a vida de resistência e de luta dessas pessoas em setores muito diferentes de atividade. A última sessão, por exemplo, reuniu aqui jornalistas que tinham, obviamente, razões de queixa muito grandes com a censura que existia, mas também tiveram aqui já camponeses alentejanos, tiveram aqui mineiros de Aljustrel, tiveram aqui intelectuais, tiveram aqui pessoas de muitas ocupações que, tendo tomado posições corajosas contra a ditadura, foram presas e foram, portanto, em alguns casos até torturadas, e essa experiência de luta, de resistência dos vários setores de atividade da população mais ou menos erudita, mais ou menos importante, no sentido de, entre aspas, importante, tem sido exatamente essa a nossa preocupação, é de deixarmos testemunhos que possam, no futuro, ser consultados pelas gerações que nos vão suceder e também pelos outros que ainda não conhecem a realidade. Como sabemos, muitos portugueses ou não conheceram ou alhearam-se da realidade que existia na altura, e também há os jovens. Hoje não temos assim muitos, temos dois que nos vieram visitar numa atividade que é muito interessante e que está a reunir jovens de escolas secundárias em torno de temáticas da vida prisional, da repressão, numa atividade que nós chamamos de Laboratório de História. O André e o companheiro vieram da Escola Secundária de Camões, não terão vindo mais porque não foi possível, mas alguns dias até temos, por vezes, muitos alunos que nos vão acompanhando. O objetivo é não só falar com essas pessoas, mas é muito mais do que isso, talvez, deixar o registro de experiência, de vida, de luta dos que tiveram a coragem de, naquela altura, em situações difíceis, reagirem e não ficarem silenciados ou silenciosos perante o que acontecia. Por isso, hoje temos aqui 2 pessoas com uma experiência de vida muito grande no sentido vasto, intenso, também. O facto de terem sido corticeiros em certo período da sua vida não limita nada a forma como combateram noutros setores e noutras digamos, atividades e ocupações da sua vida, como irão ver no caso do Raul Canal e também no caso do Joaquim do Carmo, que são os 2 convidados de hoje. A Ana Aranha conduz normalmente a conversa. Obrigado por terem vindo e vamos então iniciar. Muito boa tarde a todos, muito obrigada por terem vindo. Um agradecimento muito particular aos 2 senhores aqui à minha direita, Raul Canal e Joaquim do Carmo. 90 anos, Raul Canal, 79, Joaquim do Carmo. São 2 homens que, apesar desta diferença de uma década de idades, têm percursos que, em alguns pontos, em muitos pontos, se tocam, se cruzam, mas que, curiosamente, nunca tinham estado um com o outro, portanto, não se conheciam de todo. Conheceram-se há instantes aqui no Museu do Aljube, uma casa que é familiar, não como está agora, naturalmente, mas por onde passaram quer o Joaquim, quer o Raul, na condição de presos políticos. Sr. Raul, o senhor recorda-se exatamente do momento em que entrou aqui, quando esteve preso aqui? Ainda se lembra? Com certeza.
Isto Não é coisa que se esqueça. não é uma coisa que a gente se esqueça com facilidade. Ainda hoje venho aqui e estou... Pá, parece-me que o vir aqui ao Aljube faz-me lembrar, de facto, uma situação que eu passei na minha vida muito má. Entretanto, reconheço que valeu a pena, porque aquilo que foi feito em prol do nosso povo me dá a satisfação de poder dizer hoje bem-vindo 25 de Abril. E na altura o senhor era... Que idade tinha quando veio para aqui preso? Já tinha bastante idade, é fácil de fazerem as contas. Sim, mais ou Eu menos. vim para aqui em 1964 e estive aqui até meados de 1995, mais ou menos. 65. Foi na altura que eles tiveram que fechar isto e correram, de facto, com as pessoas cá. O senhor lembra-se de entrar e também se lembra do que sentiu naquele momento? Senti uma vontade grande, porque eu vim numa prisão que era para tramar um elemento que foi secretário da Câmara do Seixal, e esse elemento que, de facto, fez um trabalho extraordinário na cooperativa do Seixal, e queriam, de facto, prender uma pessoa que fosse conhecida como comunista, como contra a situação, para poder tramar o homem que colaborava com ele numa comissão cultural da cooperativa 31 de Janeiro. E essa pessoa foi o senhor, mas não fazia, enfim, provavelmente fazia, mas não sabia ao certo nem o que ia acontecer-lhe aqui, nem o que iam fazer, nem quanto tempo ia ficar preso. Essa sensação de não saber exatamente o que é que vai acontecer à vida de uma pessoa, sentiu-a, não é? Teve-a, pensou nisso? Tinham muito tempo para pensar aqui no Aljube. Pois, quando me foram buscar, quando a PIDE me foi buscar à cooperativa, o PIDE disse para mim: agora vais passar um mau bocado. Eu assim, não sei, talvez não. Vais, porque tu também já estás lá reconhecido. Mas eu, quando entrei, de facto, na António Maria Cardoso, para me tirarem as fotografias, foi uma coisa que eu jurei a mim próprio, que eles não iam levar nada de mim, porque não me tinham apanhado nada que me pudessem castigar por isto ou por aquilo. Na António Maria Cardoso, o senhor foi maltratado? Com ameaças, mais nada, no momento em que fui preso. Depois trouxeram-me logo para aqui, para o Aljube, para estar preso incomunicável durante o tempo que eles determinassem. Só que os guardas até eram os próprios que me diziam: então, pá, tu não pedes para falar? Eu assim, não, eu não vim cá por minha vontade, quem me pôs cá que me leve. E acabaram por fazer-lhe interrogatórios, não é? Estão algumas passagens muito tristes nessa situação, porque eles sabiam que eu era um indivíduo do contra a situação. E sabiam porque
sabiam também que eu pertencia ao mundo juvenil. E sabiam que eu estava sempre metido nas organizações que o Partido Comunista organizava. As manifestações, as lutas políticas. Eles sabiam quem eu era. Só que tiveram pouca sorte, porque quando eles lá foram, eu já tinha tudo em casa de uma irmã minha que morava numa quinta. Os documentos, os papéis, a imprensa. Papelado. Uhum. Mas o que é que lhe fizeram exatamente? O que é que lhe aconteceu exatamente na António Maria Cardoso? Então, depois, quando lá fui, também só lá fui uma, que foi quando entrei. Depois fui a outra, que foi quando fui para os interrogatórios. E nos interrogatórios puseram-me em pé, estátua, e para além da estátua, a tortura do sono. Ao fim do terceiro dia de estar na tortura do sono e na estátua, foi lá o diretor da PIDE, que ele era, como é que ele se chamava? Os nomes vão-se embora, depois vêm passado um bocadinho. Há de chegar. Hã? Daqui a bocado lembra-se. Ele veio e diz: "Oh, rapaz, como é que tu te chamas?" Raul Manuel da Silva Canal. "De onde é que tu és?" "Seixal." "Oh, Seixal! Oh, Seixal!" "Vamos lá, então há quanto tempo estás aqui?" "Há 3 dias e 3 noites." "E já falaste?" Não tenho nada que falar." Então vais passar um mau bocado." O PIDE que saiu quando ele entrou, saiu ele, entrou o PIDE. Ele com certeza que ouviu a conversa. E fiquei ali. Entretanto, veio à noite e levaram-me um retrato de uma pessoa que tinha estado presa. E conheço. Até sou muito amigo dele. Mas estiveste lá em casa dele, lá com umas reuniões. Não, eu ia lá à casa dele, que era amigo dele, trabalhava com ele também trabalhava na Mundete comigo, de forma que simplesmente amigo dele, mais nada. Começou-se a rir e foi-se embora, o retrato. E depois estive lá mais 2 dias e 2 noites. Sempre sem dormir. E sempre sem dormir. Aliás, devo dizer que foi das coisas que eu tinha mais medo, era de que não me deixassem dormir. Porque eu, rapaz, e mesmo naquela idade, a coisa que mais gostava era de dormir. Mas olha... Mais do que da atividade política? Gostava muito de dormir. Mas quando era preciso estar acordado, estava acordado. Entretanto, tive medo por causa disso. Mas a grande verdade é esta, é que eu nunca tive sono. E o PIDE diz: "Estás a fechar os olhos, estás com sono." É mentira, não estou a dormir porque eu não tenho sono nenhum. Mas isso quer dizer sono. que não lhe custou? Entrou num estado de vigília? Não sei, não tinha sono. Mesmo eu não sabia porque é que não tinha sono. E durante aquele período de tempo também não quis comer. Porque ouvia-se dizer muita coisa na altura, que eles punham porcarias no comer, e eu não comi. E eles disseram que me metiam a comer para goela abaixo, mas não quis comer. Mas, quer dizer, estando sem dormir, sem comer, muitas horas de pé, Exato. Isso que consequências é que teve? Foi uma imensidade de tempo, parecia que já lá estava há meses. E, entretanto,
eles viram que já não estava bem. Eu já não estava bem. Já havia coisas nas paredes, já havia escritos no chão. Estava febre. Começou a ter Por causa do alucinações, problema não dos é? pés. Problema dos pés. O que é que tinha E nos quando pés? viram que já não podia, que eu já estava com febre, veio um médico, devia ser médico, me auscultar, e foi-se embora. E o que é certo é que puseram uma tarimba num outro quarto para eu dormir. Isto já praticamente no fim dos dias. Porque a insistência deles era porque eu desse o meu pseudónimo. Eu não tenho pseudónimo nenhum, eles não me apanharam nada. E tinha ou não tinha? Tinha, mas não disse. Qual Eles é? não me Mas apanharam agora nada. pode dizer. Agora pode dizer. Qual Agora é? posso dizer, era ruivo. Era o Era o ruivo. ruivo. Uhum. Há bocadinho falou nos pés. O que lhe aconteceu aos pés? Os pés aconteceu-me de tal ordem que a pele dos pés caíram-me aos bocados. Tive que ter os sapatos na mão. Quando fui para o Aljube, novamente, foi com os sapatos na mão, que já não aguentava os pés. E então a pele tinha caído. Entretanto, tinham prendido uma série de estudantes e não tinham onde meter e meteram mais um estudante ao pé de mim. Na António Maria Cardoso ou aqui? Não, já aqui. Já aqui. Já aqui. E quando ele entrou e que me viu os pés, começou: canalhas, assassinos! Começou a dizer assim: pá, mete sem trabalho, aguenta aí. E os guardas vieram a correr, mas já não souberam de onde é que foi os gritos de assassinos. Portanto, o senhor depois no total esteve preso 6 meses, mais ou menos, que era o tempo máximo Sim. que podiam tê-lo preso sem terem uma acusação, não é? Nós já vamos falar de outros aspectos da vida do Sr. Raul Canal. Eu agora pedia ao Joaquim do Carmo que relatasse também a sua experiência de prisão, para irmos então depois entrar nesse mundo que ambos conhecem muito bem, do mundo corticeiro, da indústria e do operariado corticeiro, do cooperativismo, enfim, esses outros lados das vossas vidas e das formas que encontraram de lutar contra o fascismo. O Joaquim do Carmo foi preso quando tinha que idade? Eu fui preso com 25 anos. Uhum. Já tinha um passado longo de atividade política? Eu entrei para o mundo juvenil. Eu nasci em Silves e a cidade de Silves era uma cidade da indústria corticeira e da organização política, primeiro os anarquistas, depois o Partido Comunista. A cidade de Silves vivia da indústria corticeira. E na indústria Foi o seu berço, não é? Foi o meu berço. E na indústria corticeira ganhava-se muito mal e as condições de trabalho eram muito más. E sei lá quantas pessoas de Silves foram presas, tiveram no Tarrafal, várias delas, de operários corticeiros, sendo que se distinguiu naquela luta daqueles anos o camarada Zé Veteriano, que foi excepcional. Enfim, na organização sindical, etc. Isso é uma história que nunca mais acaba, não é? A história do Zé Veteriano, um homem fabuloso. De maneira que eu vim para a Cova da Piedade com 7 anos. O meu pai, o meu avô, toda a minha família eram operários corticeiros. E eu vim para a Cova da Piedade com 7 anos. E naquele tempo vivia-se muito mal. As casas não tinham água, não tinham luz, não tinham algumas, enfim, não havia.
E o meu pai alugou um quarto na Cova da Piedade, em casa de uma família. A tia Laura, que eu, com 7 anos, a via chorar, e ela chorava quase às escondidas, porque um filho dela tinha morrido no Tarrafal, o Joaquim Montes. Tinha morrido no Tarrafal. Um operário corticeiro do Ranky, que era uma empresa inglesa que havia na Piedade. Pronto, e o meu berço foi este. Mas o seu pai alugou um quarto para a família? Para a família. Que eram quantos? Éramos 5. Num O quarto? meu pai e a minha mãe dormiam numa cama de casal, e a minha irmã, que tinha 2 anos, dormia numa cama de casal, e eu e o meu irmão dormíamos aos pés da cama numa enxerga. Era assim. E depois tínhamos que ir buscar, naquele tempo, tínhamos que ir buscar água ao chafariz, e quando os adultos tinham que tomar banho, fechavam-se as portas da cozinha, numa selha, era assim, quer dizer, era esta a situação. É por isso que as crianças começavam a trabalhar muito cedo. O senhor com que idade? E eu comecei a trabalhar com 13 anos, numa fábrica de cortiça, e com 13 anos as condições da época e até posteriormente, as condições de segurança para evitar acidentes eram muito precárias. E é neste contexto que eu, uma criança de 13 anos, a trabalhar numa fábrica de cortiça, não é? Porque as crianças depois faziam trabalhos que iam para além, digamos, da sua capacidade física, E é por isso que eu tenho aqui uma marca da indústria corticeira, porque me puseram a trabalhar numa máquina, não é? Onde eu não devia estar. Não é? E tive um outro acidente no olho, porque aquela fábrica tinha aquelas correias que vinham de cima para baixo, e, enfim, uma correia que se rebentasse, bateu-me aqui no olho, enfim. Mas as condições eram de tal maneira, eu falei nisto há bocado, que o patrão, apesar de ter automóvel, com este dedo decepado, chamou um outro miúdo, que era um ano mais velho que eu, que tinha bicicleta, e eu fui sentado no quadro da bicicleta, com este dedo a escorrer sangue, até ao posto médico, que ficava aí a 1 quilómetro desviado da fábrica. Depois lá o enfermeiro enrolou-me aqui um mazarulho e fui a casa e fui buscar a minha mãe, e a minha mãe é que me trouxe ao Hospital da Mundial, que ficava ali próximo da Rua das Flores. Era assim que eram tratados os trabalhadores nesta época. Estamos a falar de empresas muito grandes, não é? Esta empresa onde eu trabalhava não era muito grande. Qual era? Não era muito grande, mas era capaz de ter aí uns 30 ou 40 trabalhadores. Uhum. Trabalhou sempre nessa? Qual era a empresa? Era a fábrica do Pires. Portanto, era uma pequena empresa, mas havia grandes empresas corticeiras. Havia na Cova da Piedade, havia o Ranky com centenas de trabalhadores, a Bucknell com centenas de trabalhadores, o Cabruja, que era uma empresa espanhola também. Eram quase todas estrangeiras? Ou as grandes eram estrangeiras. Não é? Assim como em Silves, a grande empresa de Silves era aquilo que nós chamamos a fábrica do inglês. O Ranky também lá esteve. E a fábrica do inglês era também da Bucknell, era da mesma firma, onde o meu pai trabalhava. E, curiosamente, naquele tempo, os trabalhadores trabalhavam 3 dias. Trabalhavam 3 dias por semana, não é? E ganhavam 3 dias por semana. E ganhavam 3 dias por semana. E é neste contexto que, enfim, pois, uma grande parte das pessoas de Silves, dos corticeiros de Silves, vieram para a Cova da Piedade, para a Margem Sul. Mas na Cova da Piedade foi para onde veio muito mais gente. E, por exemplo, no dia que fui preso, não é? Eu já não trabalhava na cortiça, mas fui preso aí com uns 6 ou 7 operários corticeiros. Naquele dia. Uhum. E naqueles meses, porque isto é assim, em 1962 há uma grande movimentação de massas em Lisboa. Uma grande manifestação, etc. Não é? E como nós tínhamos organizado aquelas manifestações onde morreu o Capilé, que era um camarada com quem eu me relacionei. Morreu, quer dizer, foi assassinado. E aquela manifestação, que era a manifestação onde ele foi assassinado,
quer depois a manifestação para o funeral, que não chegou a acontecer, porque a PIDE levou o caixão para o cemitério de Benfica, e há uma grande concentração de pessoas em Cacilhas, num protesto contra o facto da PIDE ter levado o capilé, o corpo, não é? Enfim, depois veio a Guarda Republicana a cavalo, houve espancamentos, enfim, foi uma coisa terrível essa manifestação, não é? É evidente, eu tinha feito parte da comissão da Almada do Arlindo Vicente, de apoio ao Arlindo Vicente, e depois de Humberto Delgado, enfim, e havia pessoas que também envolvidas neste, pessoas como o João Raimundo, o Gabriel Pedro, que foi um agitador na época, que se relacionava muito comigo, de quem eu tenho uma saudade, pelo facto de, eu costumo dizer, que foi dos homens, ao longo da minha vida, dos homens que eu conheci, um homem sem medo. O Gabriel Pedro era um homem sem medo e de uma generosidade extraordinária. Depois encontramos, ele depois morreu em Paris e nós encontramos, e quando depois fui para o estrangeiro, encontramos em Paris, era uma festa. Tenho uma grande saudade dessa relação que tive com o Gabriel Pedro, nesse tempo, de 58, não é? É claro, estas eleições do Arlindo Vicente, do Humberto Delgado, nós, era o partido, o de Juvenil, é que mexia nas coisas, não é? E fomos nós que arranjámos a sede. Houve um construtor civil que nos arranjou uma sede, estava a construir um prédio e emprestou-nos uma cave de esquerdo-direito, ficou de um lado para o Arlindo Vicente, do outro lado para o Humberto Delgado, e depois aquilo fundiu-se, não é? Pronto, é claro. E aqui toda esta gente que se movia veio ao de cima. Não é? Depois aqueles informadores, a PIDE, etc. O senhor foi preso já nos anos 60, 60 Eu fui preso em 63. Pronto, depois há toda aquela movimentação em 61 a manifestação do Capilé, depois a manifestação da morte. Em 62 há a grande manifestação em Lisboa, de estudantes, enfim. E eles não queriam que se repetisse em 63, no 1º de maio. E eles Portanto, não foi queriam. como prevenção. E eles não queriam que se repetisse aquilo que se passou em 62, não queriam que se repetisse em 63. E então começaram a fazer prisões quase arbitrárias, não é? Uhum. Eu há bocado estava aqui a explicar à amiga Ana que no dia 30 de abril de 63 foram cerca de 15 pessoas presas. A maior parte deles ou para os corticeiros, eu estou a falar só em Almada. E eram prisões, assim como eu disse. Na fábrica Ranki, isto é uma coisa curiosa, que não acontece em lado nenhum, havia 2 pessoas chamadas Darwins. Havia duas pessoas, que é absolutamente raro, um nome raro. Havia o João Raimundo tinha trabalhado lá, mas estava preso. E quem ficou com a pasta da célula foi um desses 2 Darwins. O Darwin, que era um moço novo, assim que se apercebeu que havia prisões, deu baixa, veio-se embora, saiu da fábrica. Quando a PIDE vai para prender o Darwin, o encarregado diz, olha, nós queremos falar com o senhor Darwin. E o encarregado respondeu, mas aqui há 2, qual é deles? E eles olharam um para o outro, ficaram assim, mas depois o encarregado acreditou, olha, mas há um que está com baixa. E os PIDES disseram, então tragam o outro. E prenderam um homem que não tinha nada a ver nem com o partido, nem com política. Tinha sido árbitro de futebol, o que ele sabia muito era de bola. Mas era um bom homem que tinha um problema grave de asma, não é? E que é preso, e é preso com a carga, com a informação que eles tinham do outro. Nós fomos para Caxias, tivemos ali umas semanas, um mês em Caxias, e depois começaram a mandar-nos para o Aljube. Foi uma decepção para mim, que disse, olha, arranja as tuas coisas que é para ir para casa. E depois, para casa, vim para o Aljube. O Darwin veio para aqui com aquela carga. Meteram o homem aqui num curro, e aquele homem, nos interrogatórios, insistiam que ele falasse sobre aquilo que o outro é que sabia. Eu não sabia de coisa nenhuma. E este homem só puseram em liberdade, penso eu,
porque o médico daqui disse: vocês não põem este homem na rua, ele morre aqui. E eles estavam convencidos que este é dos bons, este não abre a boca, este é dos bons. E então apertavam, nos interrogatórios apertaram com este homem, até que o puseram em liberdade e não teve muito tempo cá. Morreu, eu já não estava em Portugal, mas ele morreu a seguir. Isto é uma história, enfim, que até arrepia. E o Joaquim do Carmo esteve quanto tempo? Entre Caxias e Aljube? Tive uns meses, tive pouco tempo, não tive muito tempo preso. Fui preso em abril e saí em julho, por aí. Não tive muito tempo preso. E a passagem agora, pelo António Maria? Agora, eu tive cerca de um mês lá em Caxias, com aqueles camaradas corticeiros e outros que apareceram. Caxias, naquela altura, estava super lotado, não é? Porque, entretanto, tinha havido o problema do caso de Beja, que também meteu não sei quantos mais, não é? E Caxias, naquela altura, estava super lotado. Até aquela, já agora desculpe contar-me, mas esta história que é pitoresca, em determinada altura, numa noite, para ali no primeiro ou segundo dia que nós estávamos em Caxias, aparece um jovem alentejano, com o púcar, à 1h da noite, com o púcar e a manta na mão, e o guarda disse: arranjem lugar para... Não havia já camas, não é? E depois tivemos que encostar as camas para aquele dormir. Era um alentejano muito engraçado, chamado Feliz. Contava histórias, um alentejano muito engraçado, que tinha vindo do Alentejo, porque isto era naquelas lutas do Alentejo pelas 8 horas, enfim. E ele, depois houve falta de trabalho e ele veio para Lisboa. Veio para Lisboa e instalou-se numa pensão. Uma pensão assim manhosa, barata, e veio trabalhar para a construção civil. Acontece que a dona da pensão simpatizou com ele. E essa foi este amigo, que se chamava Feliz, não é? Teve a infelicidade de a dona simpatizar com ele. E simpatizou com ele até às últimas consequências. Como é de calcular, o marido não gostou desta, não é? E o marido era informador da PIDE. E então, cada vez que... E ela é que dava o murro na mesa, não é? E então, cada vez que isto acontecia, quem se portasse daquela maneira era comunista. Depois ele arranjava uns relatórios, umas coisas, umas reuniões lá na pensão e não sei o que e tal. A sorte do Feliz foi que depois, nos interrogatórios, ele explicou isto e tal, não se tinha metido em política, e houve um PIDE, naturalmente houve um PIDE, disse: espera aí, que este já não é o primeiro. Já não era o primeiro que tinha sido preso por ter cometido este pecado. Não é? E o Feliz é posto em liberdade aí ao fim, mas esteve lá e quase 20 e tal dias. Isto são digamos... Portanto, isso sendo são histórias do ambiente em coisa. Pronto, eu depois, falando de mim, e são histórias que é interessante... falando de mim, connosco havia um operário corticeiro que foi preso e que era informador. A Irene Pimentel descreve no seu livro a história da PIDE. Francisco Cabedal. E isto... Vocês na altura imaginavam, pressentiam... O que nós estranhávamos era aquele fulano, nós tínhamos, enfim, só ser preso, a família, nas visitas, os choros, enfim, todo aquele nervoso, e ele não tinha esse problema. Não, estava tranquilo. Portanto, vocês notaram que havia uma diferença. Tranquilidade. É claro, pois só soubemos que era informador depois de 25 de Abril. Não é? Mas perguntava-lhe eu, na António Maria Cardoso, esteve também muito tempo sem dormir? Eu tive 80 horas na António Maria Cardoso, no interrogatório. Consecutivamente? Sim. Sempre na sala de interrogatório? Sim. Não tive em estátuas, não tive sentado, só que eu já estava... naquela altura, era um rapazinho magrinho. E depois, com aqueles tratamentos, eu sei que aqui no Aljube, ainda cheguei a ser pesado aqui no Aljube, havia aqui e pesava 47 quilos. Entrei com 58 e pesava 57 quilos aqui. Mas depois, não comeu? Também não comia? Comia mal. Agora, o que fumava era muito, porque aqui no Aljube, aqui nas celas, só se podia... não autorizavam fósforos, era isqueiro. E eu não tinha isqueiro.
E então acendia uns cigarros uns nos outros, assim, fumava que nem um, enfim, que contribuiu mais para a minha debilidade. Mas já agora queria relatar aqui uma outra situação interessante que se passou comigo aqui no Aljube. Eles meteram-me numa cela, de um lado estava o Blanquito Teixeira, do outro lado creio que o Zé Carlos. E eles queriam contactar um com o outro. E eu estava ali no meio e não percebia aquele batuque na parede. Ouvia aquelas coisas a bater. E eu dava em maluco com aquilo, não é? Aquele batuque, eu era inexperiente nestas coisas e tal. Até que havia, creio que a cela 16, não sei se era 14, se era 16, que eles tiraram desta e meteram-me naquela e estava um rapaz de Torres Vedras, que era genro do Hipólito dos Fogões. Da fábrica. Não me lembro o nome dele já, mas estive com ele. E estive ali naquela cela, 2 ou 3 dias, não sei porquê, a outra tinha que estar disponível. E perguntei-lhe, porque é que aquela gente está a bater na parede? Isto, uma pessoa dá maluco com isto, não é? Depois é que ele me explicou como é que era o código. Não é? Porque eu estava ali, depois é que me explicou, mas o tempo em que eu tive a ouvir aquelas pancadas... Era um massacre, não é? Era um massacre. Foi um massacre para mim. Mas, e depois conseguiu ainda 24, aprendeu também? 24, pum, eu ia contando, 24, era um obsedário. Chegou a usar também a... E depois pronto, não é? Depois passava as mensagens do Blanquito Teixeira para o outro que estava lá, não é? Mas isso foi um episódio também um bocado desagradável. Esse filho que tu mencionaste, que era casado com uma filha do Hipólito dos Fogões, era o filho do dono da farmácia. Sim, era farmacêutico, sim. Mas ele foi condenado. Acho que ele foi condenado. Pronto, quer dizer, a situação é esta. Na PIDE insistiam comigo para eu... Andavam à procura de quem é que tinha alugado uma casa clandestina no Laranjeiro, ou no Feijó, ou não sei o quê. Eu não sabia... Não tinha nada a ver com aquilo. Não tinha nada... Mas uma vez que estamos também a gravar estas conversas, como se dizia, para a memória futura, eu gostava que o Joaquim do Carmo relatasse de forma resumida uma coisa que lhe aconteceu na sede da PIDE, que eu, enfim, provavelmente era mais comum do que eu imaginei, mas eu nunca tinha ouvido referir uma situação dessas por parte de um homem. Já ouvi mulheres as presas políticas dizerem que isso lhes tinha acontecido, mas não um homem, que foi uma forma de tratamento particularmente indigna, não é? Sim. Não, ele veio assim, umas chapadas, umas coisas e tal, mas houve um fulano, não me recordo já, durante anos sabia o nome daqueles animais, mas... E houve um fulano que me cuspiu na cara. Que eu achei uma coisa... Enfim, foi uma coisa... Porque ele acha que eu o tratei mal, eu não sei, não me recordo. Mas, curiosamente, este indivíduo, passado tempo, quando eu saí, eu ia muito ao Algarve e fomos a um restaurante. Este indivíduo que me tratou mal, que me bateu, um jovenzinho magrinho que já quase não aguentava em pé, não é? Ao fim daquelas horas todas, e ter estado aqui no isolamento, etc. Vejo este indivíduo entrar no restaurante onde eu estava, com a família, todo generoso para os netos. Quer dizer, como é que é possível? Ia com um neto ou dois, com 2 jovenzinhos, e todo beijoqueiro, todo generoso, todo simpático para os empregados e toda coisa. Foi uma coisa terrível. Tive que me vir embora, não suportava. Como é que um indivíduo, um animal destes, tratava as pessoas desta forma, na PIDE, e depois aqui tínhamos outra... Quer dizer, o que é que... Foi uma coisa que me custou muito também, não é? Ter visto aquele animal... É uma coisa que consegue compreender. Consegue compreender isso, Joaquim? Quer dizer, isto não sei, o ser humano
tem destas coisas. Nós que lemos a história, ainda ontem num comício no Coliseu dos Recreios, lá num vídeo que foi passado, via as atrocidades que os nazis faziam às pessoas, as pessoas que morriam de fome, as pessoas que... Quer dizer, e eram pessoas aparentemente normais, não é? As pessoas que matavam os outros com gás, assim. Portanto, é gente desta tempo, sei lá. Eram treinados, sei lá, eram pessoas, autênticos animais, não é? Que depois saíam dali com a família, era tudo. Não é? É uma coisa impressionante, não é? Vamos então para a cortiça mesmo sério. Há pouco o Joaquim Carmo disse uma coisa que eu deixei passar, mas gostava de perceber. Isso de trabalhar só 3 dias era comum? Era sempre assim? Sim, era. Mas qual era a explicação? Quer dizer, olha, eu já não sei a explicação, eles diziam que aquilo estava em crise e só havia 3 dias e tal. Mas olha, ainda não há muito tempo, num continente, lá no Algarve, em Silves precisamente, a empregada da caixa era empregada no supermercado e só trabalhava 3 dias, que eram os dias que o patrão lhe dava. E depois entrava outros 3 dias. Não é? Como têm gente disponível para isto, e depois aquilo sempre dá mais umas horazinhas ao fim do dia e tal, e sendo 2. Não sei, naquela altura, o meu pai, na minha infância, o meu pai sempre trabalhou 3 dias naquela fábrica em Lisboa. Só que passou a trabalhar mais dias quando veio para a Cova da Piedade e muitas vezes não trabalhava a semana inteira na mesma fábrica. Mas trabalhava em fábricas do mesmo grupo, não? Não, havia os pequenos fabricos, iam fazer trabalhava de empreitada, fazia rolhas à máquina e ganhava segundo a quantidade de rolhas que fazia, não é? Pronto, e a indústria corticeira, pelo menos ali na margem sul, e aquilo que eu conheci, era uma indústria muito precária do ponto de vista do investimento, da modernização, da extração de gases, de pó, enfim. E os acidentes de trabalho eram uma coisa impressionante. De resto, é uma constante em Portugal. Durante o fascismo, naturalmente, era muito pior, mas mesmo depois do fascismo, enfim, a história é muito longa, depois fui para o estrangeiro e estive na Suécia, não é? E conheci a maneira como os operários suecos eram tratados desse ponto de vista, da defesa, enfim, da sua condição física, para evitar acidentes de trabalho, formação, não é? Formação que tinham lá. Eu, por exemplo, tenho o curso de bombeiro feito lá na Suécia. Fazia parte da formação lá. Aqui, na Lisnave. A Lisnave, onde o senhor depois também trabalhou. Eu depois regresso, depois do 25 de Abril, regresso a Portugal e fui para a Lisnave, não é? Aqui, na Lisnave, enfim, isto eram tempos, os anos 60 foram uns anos terríveis, de prisões e de gente que emigrava, etc. E na Lisnave, apesar de ser uma empresa sueca, uma empresa com capital sueco e com tecnologia sueca, etc., mas mesmo assim o investimento do mel não era assim tão grande. Razão porque todos os anos morria ali gente. Todos os anos morria gente na Lisnave com acidentes de trabalho. Em acidentes de trabalho. Era uma coisa terrível. Eu tive 8 anos a trabalhar num estaleiro sócio da Lisnave na Suécia, não tenho ideia de alguém ter lá morrido. Porque havia, de facto, um cuidado, não é? Um cuidado especial desse ponto de vista. E nós vemos, por exemplo, o mel arranjou na Lisnave uma empresa que era o Gás Limpo. E quem é que entrou para o Gás Limpo? Que havia dificuldade em arranjar pessoal. A maior parte foi cabo-verdianos que mandou vir do Cabo Verde. E esta gente, não é? Primeiro eram analfabetos e alguns, e uma boa parte, nem português falavam. Como é que é possível esta gente ter o mínimo de formação, e ainda por cima gente que vem do campo? Como é que esta gente depois
o mínimo de formação para defender, para pôr máscaras, para pôr, enfim, e era esta gente que entrava naqueles tanques, porque a Legionava era um estaleiro de reparação. Quando os navios entravam, vinham cheios de nafta por dentro, e eram os cabo-verdianos, coitados, que iam lá fazer as limpezas e tal. Quantos daqueles não morreram intoxicados, não ficaram lesados e tal. Não havia o mínimo cuidado, porque não havia investimento na formação. Sr. Raul para Canal, as pessoas defenderem. Sr. Raul, eu gostava que tentasse, até porque como tem mais uns anos do que o Joaquim do Carmo, que tentasse descrever uma grande fábrica de cortiça de há 50 anos, por exemplo, 60 ou mais. Aquilo é uma fábrica fora do vulgar. Aquilo era uma fábrica em que ainda hoje podem ver o terreno que ela ocupava. Está a falar de qual? Da Mundete? Da Mundete. Basta dizer que a Mundete, no meu tempo, tinha 3.000 trabalhadores. E quando se juntava a fábrica da Amora, que também era da Mundete, a fábrica de Pão de Sor, que também era da Mundete, a fábrica do Montijo, que também era da Mundete, eram 5.000 trabalhadores. E aquilo era uma fábrica que não tinha, como tem hoje, os empregos precários. Aquilo era uma vida inteira que se trabalhava naquela fábrica. E várias gerações, não é? A minha família trabalhou toda na Mundete, que ali pai, mãe, irmãos, tudo, sobrinhos, mulheres, trabalhou tudo na Mundete. Era uma fábrica em vulgar, mesmo em condições de trabalho. As correias estavam... Aqui este amigo teve um acidente por causa das correias. As correias eram todas tapadas, estavam todas guarnecidas em folha, para no caso de arrebentar, ela arrebentava e era logo consertado. Não havia o problema de pessoas com o cabelo ou uma coisa, ser apanhado. Era uma fábrica que só visto. Agora não se vê mesmo fábrica nenhuma como esta. Então Foi os Amorins, primeiro compararam a Vikander, depois a Mundete, dado o valor que ela tinha, até histórico, no Seixal, foi a própria Câmara que comprou. Mas, Sr. Raul, está a dizer que quase era uma fábrica modelo, não é? No entanto, o movimento reivindicativo dos operários corticeiros era muito forte. As lutas eram porquê? Para conseguir o quê? Haviam lutas. O pessoal estava organizado através das suas comissões de trabalhadores. Mas quais eram as reivindicações principais, Sr. Raul? Era melhores condições de trabalho, aumentos, segurança, uma série de coisas que era tudo acompanhado pela luta mesmo política. Havia mesmo avantes a informar as lutas que haviam do nosso povo. Havia o corticeiro. Os ordenados, por exemplo, como eram os ordenados? Como? Os ordenados. Os ordenados, olha, devo dizer-lhe que um operário corticeiro da Mundete ganhava mais que um carpinteiro de cá de fora, com um funileiro, com um ferreiro. Pagava melhor. E os que estavam na Mundete, porque a Mundete tinha oficina de carpinteiro, oficina de serralheiro, oficina de eletricista, oficina de pinturas, oficinas de pedreiros, tinha tudo lá dentro. Aquilo era uma fábrica fora do vulgar. E não é por acaso que ainda hoje se reconhece o valor, até pelo fabrico, que a Mundete tinha, que
era enviado para todos os países. Rolhas, discos, tapeçarias, papel de parede, havia lá de tudo. A Mundete tinha tudo. E tinha a fábrica do Montijo, que fazia os chouriços, faziam os champanhe, as rolhas de champanhe. O Era uma coisa senhor fora era de lugar. especialista em rolhas. Havia uma Era profissão a que minha era especialidade. escolhedor de rolhas, não era? Era a minha especialidade, mas eu queria voltar um bocadinho atrás, quando foi do caso da minha prisão. É que a minha prisão, quando me foram buscar à cooperativa, já tinha sido antecedida, quando eu ia para casa, que levava o saco do pão e que saí da cooperativa, levava o saco do pão e uma vizinha minha estava à janela e diz assim: Raul, anda cá. E eu fui lá ao pé dela e diz ela assim: estão aí dois gajos que devem vir à tua procura. E eu disse: olha, seja o que for. E quando eu vou para entrar em casa, eles entraram comigo. Mas eles já tinham lá estado em casa. E quando entraram comigo, para dar a volta lá ao meu quarto, eu vivia com o meu pai, e de resto já não tinham lá nada meu que pudesse haver problema. Sim. Eles viram a minha mulher com uma série de vizinhas a deitar sempre para o nariz. Já tinha estado um enfermeiro, depois veio uma enfermeira meterem mechas no nariz. E eles, então, perante aquilo, não me levaram. Não me levaram. Viram dos filhos meus e pensaram, vá lá. Já foi a prisão também, eles não tinham assim motivos que viessem. Portanto, dessa vez não ou levaram, senão, não é? Eles usavam, de facto, as suas formas criminosas, que eles nisso não tinham peso nenhum. Mas fizeram uma coisa, não me levaram, mas combinaram com o hospital para onde a minha mulher foi, quando tivessem para a mandar embora, virem buscar. E foram. E quando me vieram buscar à cooperativa, eu não cheguei a ver a minha mulher, porque a minha mulher ainda não estava em casa. Só depois, quando souberam que ela saiu, é que me foram buscar à cooperativa e que se deu, de facto, aquele reparo que eu tinha feito. Entretanto, eu tive a minha vida de jovem, foi uma vida, de facto, com um percurso que eu prejudiquei muito, até por vezes os meus filhos, a minha família, porque fui empenhado em muitas lutas. Eu tive problemas com a Guarda Republicana, eu tive problemas com a polícia por causa de coisas que se passavam na coletividade onde eu fui criado. Há uma série de situações. Essa em que coletividade eu qual era? A nível de coletividades, eu tenho o meu historial. A nível de mundo juvenil, tenho o meu historial. A nível de partido, tenho o meu historial. A nível do MDP, a nível É uma vida cheia, Sr. Raul. E tenho muito prazer nas lutas que tive e podem procurar, até tive a nível da URAP, foi um percurso que fiz, de facto, muito contacto com as escolas para informar de o que era o regime no tempo da outra senhora, e tive bons companheiros que me acompanharam comigo nessas situações. Houve tanta coisa que eu posso descrever quando houver tempo, a nível
Senhor Raul. a nível de uma coisa, a nível de outra. Senhor Raul, Tem- eu gostava que, como são muitas coisas, temos que escolher algumas. Por exemplo, a nível cooperativo, que é uma parte significativa da sua vida, pode dar-nos uma ideia resumida da importância que teve? As coisas que se passaram na cooperativa, resumido, não dá para contar. Não, primeiro vamos foram dizer qual anos. era a cooperativa. Foram anos. A cooperativa qual era? Cooperativa Operária de Consumo, 31 de janeiro de 1911. Foram muitas as lutas que eu tive na cooperativa. Eu era operário da Mundete e quando estava na comissão, que era uma comissão para o SED, criámos um grupo de companheiros de trabalho, de lutadores, todos eles, e devo dizer-lhe que tenho a impressão que o único que é vivo sou eu. Tenho a impressão. Eu tenho a lista de todos eles, onde estava incluído o secretário da Câmara Municipal de Seixal, que o secretário da Câmara Municipal de Seixal tinha ordem pelo Presidente da Câmara, quando tivesse a luzinha acesa, não deixar entrar. Mas havia lá um senhor, que era o senhor doutor, que era da União Nacional, e quando chegava ali, abria a porta e entrava. E ele chegou-se ao pé dele e disse: Sr. Doutor, não pode fazer isto. As ordens que eu tenho é eu não deixar entrar ninguém com a luz acesa. E assim, você já não come cá as amêndoas? Disse ele logo para o secretário da Câmara. E o secretário da Câmara, houve uma festa para Páscoa, na tipo seixalense, que era quando eles faziam a festa do aniversário. Ele, António Graça, posso dizer o nome, levou um cartucho de amêndoas para distribuir para as pessoas, e o doutor estava lá na mesa. Mas o doutor não levou amêndoas, mas viu ele estar a distribuir amêndoas pela Senhor população. Joaquim Carmo, o movimento cooperativo e das coletividades, a par com o movimento operário, desencadeou lutas muito importantes, das quais o senhor também fez parte. Sim, eu fiz parte da Comissão Cultural da Cooperativa Piadense e da Sociedade Filarmónica União Artística Piadense, mas na Cooperativa Piadense havia, de facto, uma atividade cultural que incomodava a PIDE. De maneira Mas a ideia particular. também era um bocado essa, não é? Portanto, vocês, no fundo, usavam e promoviam as atividades nas coletividades, nas cooperativas, justamente como forma de fazer política e de fazer resistência, Sim, quer dizer, não é? por Pela exemplo, cultura. Nós, todos aqueles escritores do neorrealismo, não é? Passavam por lá. O Redol, cada vez que lançavam um livro, era lançado na cooperativa. Depois havia diálogo, depois havia perguntas. Enfim, os homens do teatro organizavam-se, por exemplo, em determinada altura vinham a Portugal peças brasileiras. Já não me recordo o nome das pessoas, não é? E era necessário ir à estreia, porque não havia a certeza de que havia segundo e terceiro espetáculo, não é? E nós, na Cooperativa Piadense, íamos logo tratar de arranjar ali 10 ou 15 bilhetes para depois íamos à peça. Eu cheguei a ir, creio que no Capitólio, a uma peça em que a PIDE se meteu lá e começa a berrar para perturbar o espetáculo. Não é? Portanto, esta era uma atividade que nós fazíamos também, não é? Aliás, na Cooperativa Piadense chegámos a criar um grupo de teatro. Enfim, com o apoio até do Romeu Correia e tal.
Pronto, mas depois o lançamento de livros, o Fernando Namora, o Álvaro Dolo, enfim, aqueles poetas e tal, sei lá quantas vezes o Lopes Graça foi lá com o coro, enfim. E esta atividade, não é? Chegou ao ponto, depois nós tínhamos, naquele tempo ninguém tinha gravadores, nem giradiscos, e chegou ao ponto, e nós tínhamos, e depois passávamos, tínhamos aquela música do Tchaikovsky, do Rimsky-Korsakov, enfim, aqueles discos da música clássica do século XIX, enfim. Não é? O senhor acha que acabava por ser mais eficaz esse trabalho político, ideológico, através Sim, da mais. cultura, do que a ação direta Quer dizer, nas isto era, fábricas não, este, digamos que era um trabalho de longo curso? Exatamente. Mas a longo percebe prazo, o que eu estou a porque perguntar? havia muitos jovens que participavam, como eu, era um caso, não é? A formação, por exemplo, havia uma coisa que era interessante, que era os livros proibidos. Eu, por exemplo, se há uma série de livros que, se não fossem proibidos naquela altura, eu não os lia. O facto de serem proibidos estimulava a leitura. Sobretudo na juventude, não é? Os jovens, não é? Eu estou-me a lembrar, quando tinha pai 14 ou 15 anos, li aqueles livros de Jorge Amado, não é? Não é? Que nós tínhamos lá nas gavetas, trazido pelos embarcadiços que vinham do Brasil e tal. E isto estimulava a leitura. E cada vez que a gente dizia, olha, aqui aquele livro, há um livro do Essa, enfim, olha que este é não sei o quê, é um indivíduo que vem, pronto, e isto estimulava a leitura. Mas gostava que tentasse responder ao que eu lhe perguntei. Do seu ponto de vista, tendo vivido no mundo laboral, com atividade política, e também nesse outro mundo das cooperativas e das iniciativas culturais, o que é que lhe parece que era mais, ou que terá sido, mais eficaz do ponto de vista da politização? Eu penso que uma coisa completava a outra, sabe? Porque, por exemplo, na Cova da Piedade, e já vindo de Silves, uma quantidade de corticeiros de Silves que vinham para a Cova da Piedade, foram presidentes da cooperativa, e a Cooperativa da Piedade era uma coisa enorme, não é? Era uma coisa com um movimento, sei lá, era assim uma espécie de quase de pingo doce, de um supermercado, uma coisa com um movimento fantástico, não é? E depois chegou a ter uma quinta com a criação de gados e de aves, de frangos, etc. E isto era gerido por operários corticeiros, não é? Pronto, e depois trocava-se aqui a opinião. Pois é interessante verificar. Eu estou-me a recordar do Zé Fetriano, que, entre meada altura, o operário corticeiro chegou a ser professor de Esperanto. Na Cooperativa Piadense chegou a haver um operário corticeiro explicador de inglês. Quer dizer, havia uma formação, não é? Havia uma formação nesta gente, principalmente nos operários corticeiros, que muitos deles vinham de Silves, não é? Digamos, daquela escola onde o Zé Fetriano, o Sebastião Viola, o Abílio Gonçalves, toda aquela gente, uns coitados foram para o Tarraval, outros foram presos, outros, né? No caso de concreto do Zé Fetriano, que teve, sei lá, não sei, 15 Algum dos dois tem memória de greves dos corticeiros? Bom, eu ali na Cova da Piedade, as grandes empresas, não é? As grandes empresas fecharam ali nos anos 50. O Ranky e a fábrica inglesa vendeu aquilo e depois aquilo fechou, despediu uma quantidade de gente e, digamos, as grandes fábricas fecharam nessa altura. E estava disseminado uma quantidade enorme de pequenas fábricas com 3, 4, 10 operários, não é? E isto era assim um bocado precário, quer dizer, os trabalhos eram quase todos eles empreitadas, que os trabalhadores iam ali, ganhavam o que faziam. Enfim, o meu pai, por exemplo, trabalhou toda uma quantidade de anos de empreitada, fazia rolhas de empreitada, aquilo era um X por mil, ganhava, pronto, quer dizer, era mal pago, não é? Mas as pequenas funcionavam um bocado assim. A organização sindical
com consistência, começa de facto em Silves naqueles anos, e depois naquele movimento do 18 de janeiro, aí há uma destruição das organizações operárias, vai uma série de gente para o Tarrafal, e depois há prisões sistemáticas e muitos fogem para a Cova da Piedade, com nomes trocados. Eu achei piada, um homem que ainda, longínquamente ainda é da minha família, tinha um nome, quando veio para a Cova da Piedade passou a ser o Zé Correia. Teve aqueles anos todos, toda a gente lhe chamava Zé Correia. Veio o 25 de Abril, já não retomou O nome. o nome. Depois havia uma quantidade de gente que funcionava ali. O camarada Zé Veteriano também andou por ali, e depois do 25 de Abril ficou a residir lá. Era um homem com um grande prestígio, toda a gente tinha, não é, uma grande estima por ele, e não havia ninguém que não falasse naquela figura extraordinária que foi o Zé, que lamentavelmente depois de ser posto em liberdade, ou melhor, antes de ser posto em liberdade, ainda foi obrigado a arranjar 20 contos, depositar 20 contos para ser posto em liberdade. E isso foi assim um problema, não é? Pronto, isto era outra história, não sei se isto aconteceu a muita gente, mas ao Zé Veteriano aconteceu, porque eu participei com a Diamantina, a mulher, e o Carlos, o filho, na colheita do dinheiro, enfim, fizemos aí algumas diligências nesse sentido. E depois lá puseram. Depois ainda era preciso ir a um notário com 2 testemunhas, eu não sei, já não me recordo o que é que a gente assinava, e eu fui um deles. Seria uma espécie de Só que andávamos a termo de fazer estas coisas aqui em responsabilidade, Lisboa, não é? e a PIDE estava em cima. Pouco tempo depois o senhor foi para o exílio, depois para a Suécia. eu já estava em vias de embarcar, no dia 6 de agosto de 66. O Zé foi posto em liberdade para aí a 3 ou 4 de agosto, e eu fui para a Suécia a 6 de agosto. Até 74. De 66. Sim, mas depois ficou na Suécia E depois até ao fiquei 25 na Suécia de Abril. até ao Até ao 25 de Abril. regressei. Sr. Raul, há instantes falou-se aqui em Lopes Graça. E o senhor já me falou, já me contou, descreveu-me uma situação que envolvia também o Lopes Graça. Ainda se recorda? Recordo-me perfeitamente. Há coisas antigas que eu lembro como se fosse hoje. Foi em 1946 que o Coro Lopes Graça foi à Sociedade Democrática Timor-Seychelense. E entre as muitas músicas que o coro cantou, meteu as papoilas dos trigais. Dá vontade de colhê-las, pô-las no chapéu. Que pena não haver estrelas vermelhas no céu. E quando o coro saiu para ir apanhar o barco, foi o pessoal da Timbre atrás a cantar as papoilas. Ora, isto em 1946. Mas naquela coletividade passaram-se muitas coisas importantes. Quando ele foi lá ao Lopes Graça, foi fechada. Foi fechada, depois lá os amigos do senhor Presidente foram pedir-lhe para abrir, porque estavam vinhos a estragar, dava as coisas combustíveis a estragar-se, e ao fim de uns dias foi lá, de facto, dar as chaves da coletividade. Mas contar um episódio passado nesta coletividade. Eu fui ocupar o lugar como diretor-geral da biblioteca da Timor-Seychelense. E ao ocupar aquele lugar, a Timor era a coletividade que tinha a melhor biblioteca no concelho, se não no distrito.
Depois devo dizer-lhe que tudo quanto era coleção Cosmos Gigante, a coleção Saber, aquela coletividade tinha tudo, mas também tinha lá livros revolucionários. E o que é que acontece? Acontece que quando saiu o diretor-geral da biblioteca, eu fui eleito para diretor-geral da biblioteca. Só que não tive lá muito tempo, porque o senhor presidente da Câmara diz que o que lá estava antes de mim, que mandava sempre a lista dos livros que comprava lá para a Câmara, para ele. Mas eu não mandei. E então, quando chegou à altura, aparece a polícia à minha procura. Foi à Mundete, e foi lá na Mundete, estava eu no duche, e disseram, epá, está lá a polícia à tua espera, então eu vou sair aqui para o Bairro Novo. Saí para o portão de cima, que aquilo é digno de ser visitado, aquilo ainda. Aquela fábrica que ainda lá tem uns restos para grande memória, tem um museu, tem lá coisas extraordinárias. E então eu saí lá para o outro sítio e quando cheguei a casa diz-me a minha mãe, olha que já tive aqui o Zé Polícia à tua procura. Está, não é nada de problema. Eu já vou lá abaixo ter com ele. E eu fui lá abaixo para ir ao posto da polícia, que ele era polícia, e estou ali precisamente numa zona frente à escola Conde Ferreira, quando aparece-me o Zé Polícia. Eu disse, tenho andado ao tempo à sua procura. Eu já sei que você esteve à minha procura. Esteve na Mundete. Sim, você... Não, pois, mas eu fui para o duche e esteve na minha casa, lá, a minha mãe. Pois foi, então, mas vamos fazer uma coisa, você vá por aqui, por esta rua, que eu vou por aquela. Vá, o senhor para as duas, eu não vou. E ele vai, foi a resmungar, e eu fui lá para o pé do posto. Quando aparece ele, e aparece o chefe da polícia, o Caldeira, e diz ele assim para o Caldeira, eu pedi a esse senhor para ir, eu bem ouvi. Ele estava no barbeiro e a gente estávamos ali a discutir o problema e ele ouviu. Então, o que é que se passa? O que se passa é isto. Há uma ordem para você entregar as chaves da biblioteca. Uma ordem para entregar as chaves da biblioteca? Eu não tenho chaves nenhumas da biblioteca. Então como é? Assim, não tem, vá à procura e traga-me cá. Não. Eu vou dizer aos bibliotecários, porque aquilo era uma afluência de crianças para buscar livros escolares, livros de uma biblioteca infantil que foi organizada por nós, que era a biblioteca da doutora Ema Quintas Alves, que foi uma pessoa extraordinária de apoio naquela coletividade, que foi um encontro que eu tive com ela no tempo do mundo juvenil, na luta pela paz, na altura que os americanos tinham levado a pena de morte o casal Rosenberg. Uhum. Senhor Raul, temos que avançar, Sr. Raul, para terminar. Eu vou avançar. Temos que terminar. E o que é que aconteceu foi isto. Eu fui dizer aos bibliotecários e eles vieram todos comigo às 8 horas para estar lá, às 8 horas com os homens que tinham as chaves. E eu disse, agora, olha, quem tem as chaves são eles. E eles têm que dar as chaves. E eles, sim senhor, demos as chaves. E eu levei, já de malandrice, levei uma carta que tinha na algibeira. E mostrei, dei-lhe a carta a ler. E ele, ao ler a carta, era então uma carta
do Presidente da Assembleia Geral da coletividade a dizer que esperava que no fim do mês nós apresentássemos as contas. E ele leu aquilo e disse, ora os meninos que faziam o serviço ao Presidente da Câmara anteciparam-se. E então já queriam, de facto, quando ele leu a carta, ele disse, pronto, não há mais nada a fazer, vão-se lá embora e cumpram o que a carta diz. Pronto. Ficou assim. Ficou assim. Só que eu fui corrido da biblioteca. Fui corrido. Mas também não deve ter sido nada que o surpreendesse muito. muito. E quando fui corrido da biblioteca, foram corridos também a direção. E fizeram várias assembleias e não conseguiram arranjar quem quisesse, porque as pessoas sabiam que nós éramos diretores aprovados por Assembleia Geral e que não era assim. E então o que é que aconteceu? Depois de várias reuniões, assembleias, e não conseguirem, o que é que eles pensaram? Pensaram muito nisto. Vai a banda tomar conta disto. Ditadura militar. Pronto. E essa gente acabou por pôr a malta na rua, porque a malta também estava ligada lá ao campismo. E como o campismo foi uma secção criada em 1951 por Assembleia Geral, eles não esperaram por mais nada. Fizeram uma reunião com a direção do campismo, da qual eu fazia parte, e numa última reunião que tivemos com eles, eles apresentaram, olha, vocês não podem, a maior parte de alguns de vocês não podem ser da direção do campismo. A correspondência que eles entregaram já passava até das datas de reuniões que havia com a Federação. Vocês têm que entregar a correspondência antes de a abrirem à direção, para a direção censurar. Não podem ter Senhor tesoureiro. Raul, temos que terminar. Não podem ter tesoureiro. E nem todos podem ser da direção. E nós, mediante isso, e como homens, dissemos que assim não, e acabámos com a secção. Fomos todos expulsos, os diretores. E depois houve uma assembleia requerida por sócios para a nossa readmissão. Muito obrigada, Sr. Raul. Bom, as histórias cruzaram-se aqui muito, mas era mais ou menos inevitável, primeiro porque são dois percursos de vida riquíssimos de lutas, muitas lutas contra a ditadura. São ricos, são longos e tocam em vários aspectos. Falámos um pouquinho na atividade corticeira, que no fundo está no sangue de ambos, e também nesta outra forma de fazer luta contra a ditadura através das coletividades, das cooperativas, da ação cultural. Em Almada foram muitos diretores de coletividades presos diretamente. O Rui Cordeiro, o Zé Alves, sei lá quantos, que, por serem diretores das coletividades. Isso atesta a importância que tinham e a ameaça que representavam, não é? Sim. Perguntava eu se alguém quer fazer alguma pergunta ou fazer alguma observação. Que muitas coisas que são da história, particularmente de respeito aos trabalhadores, da sua organização e da sua luta, já não se conhece atualmente porque vários elementos que estiveram à frente dessas lutas, quer dizer, faleceram. Eu vários casos conheço. Eu sei que há vários casos, quer dizer, que aí já não é possível chegar. E que há, neste momento, quer dizer, tentativas de, através daquilo quer dizer, que ainda existe, quer dizer, se conhecer.
Eu também, quer dizer, estou ligado, não é? Eu sei quem foi o Zé Vitoriano, eu sei que ele foi, quer dizer, no partido, eu sei, quer dizer, que várias lutas, grandes lutas que se deram, que lutas foram, quem é que as organizou, o que é que isso representou, qual foi, quer dizer, o papel, quer dizer, do Partido Comunista, quando é que o Partido Comunista aqui apareceu, aqui, isto é, na região onde eu estou integrado, que é o Alentejo Litoral, que é a zona natural de Sines. O que é que sucedeu, quer dizer, à luta revolucionária em Sines, em Grândola e no Barreiro, também conheço no Barreiro, mas não tem, quer dizer, possibilidades. E queria agradecer que há coisas dessas que se devem dar a conhecer, porque senão morrem mortas, vou utilizar esse termo. Não tem, quer dizer, a possibilidade de, gostaria, mas não tem possibilidade de entrar nesse terreno, porque demoraria, quer dizer, muito tempo. E está no fim. Nada. Boa tarde. De facto, foram testemunhos riquíssimos e eu só queria acrescentar ao que o Américo Leal disse, que o Américo Leal fez parte de um organismo nacional da cortiça, o Comitê Nacional Corticeiro, com o José Vitoriano e com um outro camarada que não nos... Pois, pronto. Pois, pronto. Pois, tu relataste isso recentemente. Eu só queria aqui dizer que o Américo Leal tem um livro editado e que vai editar, e vai sair agora em janeiro, um outro livro que relata de facto a luta dos corticeiros, que foi uma classe muito explorada, como aqui foi visto, muito concentrada em determinadas zonas do país, que não só lutou contra a exploração, mas também lutou pela liberdade e pela democracia, que houve muitos operários corticeiros presos, e falou-se aqui de facto, e o Joaquim do Carmo disse que do José Vitoriano uma pessoa fabulosa, e de facto teve um percurso de vida muito rico, muito rico. Começou a trabalhar na terra muito novo, aos 13 anos era corticeiro, depois de facto veio para a Cova da Piedade, teve uma primeira prisão e uma segunda prisão e teve 17 anos preso. Tu dizias 15, mas foram 17 anos que esteve preso. E este homem, depois do 25 de Abril, foi deputado durante muitos anos e foi vice-presidente da Assembleia da República. E até num curto período em que não estava nem o Presidente da República, nem o Presidente da Assembleia da República, foi a primeira figura do Estado. Por poucos dias, mas de facto foi, durante poucos dias, a primeira figura do Estado. Era um homem de corpo inteiro, íntegro, corajoso, sensível, muito atento aos problemas dos outros, portanto, modesto, modestíssimo. Pronto, não queria deixar de referir estes aspectos, até porque este ano se completa o seu centenário. Como se sabe, em 1923, o regime de ditadura Salazar proibiu as associações de classe. Elas foram assaltadas, dirigentes foram presos, uns não foram presos, porque fugiram. A mesma coisa quanto aos partidos políticos, todos foram proibidos. O Partido Comunista Português, a partir dessa altura, teve que passar à clandestinidade. Resolveu isso, em Assembleia Geral. E as associações de classe na indústria corticeira, em face desta ação destruidora do regime, o regime criou os chamados sindicatos nacionais, que quer dizer, eram sindicatos em que as próprias direções tinham que ser reconhecidas, pelo organismo, do Estado. Inicialmente, a partir de 1923, muitos trabalhadores na indústria corticeira não aceitavam isso. Foi preciso mais tarde, o Partido Comunista, mostrar, explicar e ganhar esses trabalhadores, que era ali, nessas organizações, em que não podiam proibir que os trabalhadores fossem aos sindicatos colocar as suas reivindicações, ainda era aí que
a instituição, quer dizer, que permitia, quer dizer, lutar em defesa de apresentar e defender os problemas dos trabalhadores. Isto para dizer o seguinte, né? Portanto, todas as eleições que existiam, a lista tinha que ser, quer dizer, aprovada, quer dizer, pelo Estado. Em Silves, onde estava o Zé Vitoriano, houve a Assembleia Geral e os trabalhadores, quer dizer, ganharam. E ganharam, quer dizer, mas a lista teve que ser reconhecida. Mas aí houve a grande luta e aí o papel dirigente, quer dizer, do Zé Vitoriano, porque o Zé Vitoriano foi um dirigente. Quando se falou aqui assim, que está ligado, quer dizer, ao primeiro acordo coletivo de trabalho da indústria corticeira. Isto está ligado às lutas nesses sindicatos nacionais. Aproveitar, quer dizer, pelos comunistas, para os problemas sociais e reivindicativos serem aproveitados, as lutas, quer dizer, eram constantes. Não havia semana nenhuma que não houvesse concentrações nos sindicatos. Em Sines, em Granle, em Ermidas, no Barreiro, em toda a indústria, quer dizer, corticeira. E ali em Silves foi imposto e ganhou que essa direção fosse reconhecida. Portanto, isto é uma pequena parte dos problemas. Como presidente, José Vitoriano como presidente, brigadinho. Portanto, é bom que isto se saiba. Muito obrigada a ambos, Sr. Raul Canal, Joaquim do Carmo. Muito obrigada também aos presentes. Muito boa tarde.